A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida. No vídeo de hoje vamos ler o capítulo 11 do livro de Marcos, do versículo 12 até o 26. E o título: A figueira seca, a purificação do templo. Pega a sua Bíblia, envia para alguém esse vídeo e deixa um comentário do que chama a sua atenção aqui nesse vídeo, tá bom? Então, vamos dar o início aqui. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tende feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes do sacerdote, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde as raízes. E Pedro lembrou-se e disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse: Tem, tem de fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, credes que o recebereis e tereis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus, gente. Um texto aqui um pouco longo, aonde Jesus vem falando de três situações, né? O título fala da figueira seca e da purificação do templo. Mas aqui também no final vem falando sobre a oração. Então vamos por partes aqui. Eu fiquei muito intrigado, eu fiquei com muita dúvida quando eu li essa palavra pela primeira vez. Por quê? Assim como está aqui na leitura que nós fizemos, você pode pegar sua Bíblia e vir comigo aqui para analisarmos essa história. Jesus, ele saiu, né? Teve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é no capítulo 11, no versículo 1 até o 11. Nós lemos no outro vídeo. E agora está do 12, versículo 12 até o 26. E aí o título, a figueira seca e a purificação do templo. Então Jesus, ele saiu de uma situação onde ele estava sendo adorado, teve uma entrada triunfal em Jerusalém. E no dia seguinte, quando eles saíram de Betânia, teve fome, certo? E ele vendo uma figueira, uma árvore, uma figueira, e ela tinha folhas. E aqui está o detalhe: ela tinha folhas, e eu vou explicar isso.
Mas ele viu a figueira, ele viu que tinha folhas, e ele foi ver se nela acharia algum fruto. Mas chegando a ela, não achou frutos, senão só folhas, porque não era tempo de figo. Então, olha que interessante. Jesus está saindo de um lugar, ele vê uma árvore, ele vai até essa árvore caçar um fruto, não tem fruto, só folhas, porque não era tempo de figo. Não era tempo daquela árvore ter frutos, ter figo, certo? Você prestou atenção aqui nessa leitura? E aí, quando eu li isso daqui, eu fiquei com muita dúvida. Eu falei, ué, se não é tempo de figo, por que, que Jesus foi atrás dessa árvore? Por que, que Jesus foi caçar figo lá, se não era tempo de figo? Porque toda árvore tem a sua estação própria, certo? A estação de dar o fruto próprio. E se aqui não era tempo, por que, que Jesus foi lá? E aí eu descobri que a figueira, até onde eu descobri, né, que as coisas vão evoluindo, mas até onde eu pesquisei, a figueira, ela é a única árvore que ela, mesmo fora do tempo dela, ela dá frutos. E o sinal para mostrar para as pessoas que não é tempo de dar figo, mas fora da sua estação, o sinal é ter folhas. Se uma árvore, uma figueira, tem frutos, ela tem folhas. E se não é o tempo de figo, quando tem folhas, é um sinal que ali provavelmente tem figos, tem frutos. E aí, isso daqui fez com que Jesus fosse até essa árvore, porque ele estava com fome. Ele viu uma figueira com folhas, logo ele imaginou, por ser uma das árvores ou a única árvore que pode dar fruto fora da sua estação, ele foi lá comer o fruto. E aí, esse é o perigo. Esse é o perigo. Tem muitas pessoas que elas fingem que tem frutos. Ela tem aparência de crente, ela vai numa igreja e ela não tem frutos. Ela tem a aparência de ter frutos, mas no fundo ela não tem frutos. Ela só é uma árvore que tem galhos, que tem folhas, mas elas não têm fruto. E ela não consegue matar a fome de ninguém, espiritualmente. É um crente que não conhece a palavra. Não faz sentido, a conta não fecha. É um crente que vai na igreja, mas você vai conversar, não tem uma boa conversa, não é gentil, não tem palavras boas, bons conselhos. É uma pessoa que só fala mal dos outros. É uma pessoa que finge ter frutos, parece ter frutos, mas não tem. É só aparência. Tem roupa de crente, frequenta o lugar de crente, mas não, as palavras não são de crente. O fruto da palavra na conversação dessa pessoa não sai. Essa pessoa não tem misericórdia, ela não tem paciência, ela não tem sabedoria nos conselhos, ela é uma pessoa impiedosa, uma pessoa raivosa, criador de contenda entre os irmãos. E é como se fosse essa árvore. E aí, interessante que Jesus falou, profetizou para a figueira, que Jesus foi enganado por essa figueira. E Jesus falou para ela: nunca mais coma alguém fruto de ti. Ou seja, Jesus lançou uma palavra nessa figueira para que ela não produzisse mais frutos. Já que, em outras palavras, Jesus, né? Já que você me enganou, finge que tem fruto e não tem, nunca mais alguém vai comer um fruto de você. Não vai ter mais fruto. E aí, no final dessa história, para finalizar aqui, já no versículo 20, né? Eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Então, no outro dia, eles passaram lá e viu a, a, o resultado da, da, das palavras de Jesus, daquilo que Jesus falou, daquilo que ele declarou para aquela árvore. Então, é muito interessante, tome muito cuidado com a aparência das pessoas ou com as suas aparências.
quando você finge ser alguma coisa. Tem pessoas, até profissionalmente, parece que é um bom profissional, parece que é uma boa pessoa, mas não consegue entregar aquilo que a aparência dele diz que ele faz. Então, não seja enganado pela aparência das pessoas. Não deixe que pessoas até que não deixe pessoas que até que aparentam não ter nada, mas talvez elas tenham muitas coisas. E aí, pela aparência, você também não valoriza esse tipo de pessoa. Então, tome muito cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, é uma árvore que ela não é o tempo dela dar frutos. E ela é verdadeira. E ali as folhas dela caiu e ela só está ali as raízes, o tronco da árvore, às vezes nem os galhos tem mais. E alguém olha e quer desprezar. E quer dizer, essa árvore não presta para nada. Mas na estação própria, assim como no Salmo 1 diz, que assim como na estação própria dá os seus frutos. São árvores plantadas junto aos ribeiros das águas. E na estação própria dá os seus frutos. Então tem pessoas que elas estão sem folhas, sem galhos, só tá árvore e ninguém dá nada. Mas essa pessoa, no tempo certo, ela dará muito fruto. E outros que fingem dar frutos, mas não tem nada. Então, não julgue ninguém pela aparência, tá bom? Outra coisa, seja verdadeiro e sincero. Por quê? Se é o tempo de você não dar fruto, fique em paz. Não demonstre que você tem alguma coisa, se é o tempo de você não ter. Então, Jesus, por certo, passou por outras figueiras e viu que não era o tempo de figo e não foi lá falar ou pegar algum fruto ou falar alguma coisa para aquelas árvores. Ele foi nessa porque tinha folhagem. Então ela enganou Jesus. Então, por isso que é interessante que quando nós encontrarmos com o Senhor, e vai ter uma conversa, cada um de nós com ele. E alguns ele vai dizer, vem bendito do meu Pai. Outros vão escutar, não te conheço. E as pessoas vão se justificar e dizer, mas em seu nome eu profetizei, em seu nome eu curei, em seu nome eu congreguei, em seu nome eu vivi minha vida. Mas Jesus vai falar, para trás de mim, praticadores de iniquidade. Ou seja, as pessoas elas não eram verdadeiras. Elas tinham o dom, por um momento talvez elas buscaram com sinceridade, viveram com sinceridade, mas em algum momento da vida dela elas levaram as coisas no fingimento, na falsidade, não com sinceridade. E isso é muito perigoso. Então até aqui, olha quanto assunto só essa parte da árvore vem nos ensinando, né, gente? Glória a Deus. Seja verdadeiro. Se é para você estar triste, seja verdadeiro na sua tristeza. Se é para você estar feliz, também seja feliz na sua felicidade. Se é para você estar bem, esteja bem com sinceridade, não importe. Porque tem pessoas que se incomodam com a sua felicidade. E aí você quer se esconder, quer esconder a sua bênção que Deus prepara ou o seu dom, porque vai incomodar alguém. Não, seja sincero. Se é para você sorrir, sorria. Se é para você chorar, chore. Mas em todo tempo, seja sincero com você e com o Senhor e com quem convive com você. Para que você não venha criar expectativa nas pessoas. Assim como essa árvore criou expectativa em matar a fome de Jesus. Não, não seja fingido. Não tenha um amor fingido. Seja verdadeiro. E aí, eles foram para Jerusalém. Jesus chegando lá, começa a expulsar os que vendiam, os que compravam no templo, derrubou as mesas, as cadeiras, as pombas que eram vendidas e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Então Jesus veio, quebrou tudo, ele achou ali que a galera não estava seguindo certo, que a casa era uma casa de oração, não para ser coisas vendidas ou negociadas, né? E aí, depois disso, no 17 aqui,
E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de orações. Mas vocês fez elas, têm feito delas covil de ladrões. E aí os religiosos, os escribas, os príncipes do sacerdote, ouvindo isso, buscavam ocasião para matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E aí, ou seja, esses escribas, os príncipes dos sacerdotes, eles por certo ganhavam alguma coisa com essas vendas, com essas negociações do templo. Então eles não repreendiam esses homens que compravam, vendiam, se enganavam lá dentro, porque provavelmente eles ganhavam alguma coisa. Então, dificilmente alguém vê algo errado e se essa pessoa ganha alguma coisa junto, dificilmente ela vai condenar. Então, Jesus, vendo essa situação, começou é, fez essa parte, né, de falar que lá não poderia ter essas coisas. E aí, os homens ali, vendo isso, queriam, criavam ocasiões, procuravam ocasiões para matar Jesus. Mas Jesus, sendo já tarde, saiu para fora da cidade e eles, passando pela manhã, viram a figueira tinha se secado desde a raiz, que a gente já falou, mas agora estamos no versículo 21. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então, Pedro ali tomou um susto, viu aquela árvore que no dia anterior Jesus tinha lançado uma palavra para que ela não enganasse mais ninguém. Aí Jesus deixa mais um ensinamento. E Jesus, respondendo, disse: tem de fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Aqui está uma chave muito poderosa, gente. É a gente crer nos pedidos da nossa oração. Crer na palavra que nós declaramos em nome de Jesus. Você tem fé para isso? E isso é muito particular, porque às vezes você crê, acredita na palavra que sai da boca de alguém, ou de uma pregação, de um culto, de um púlpito, mas você não acredita na palavra que a Bíblia te ensina, a autoridade que ela te ensina e daquilo que Deus faz para você. E aí, ele fala mais outra parte, que é além de você declarar o que você precisa e o que você quer, ele fala: "E quando estiver orando, perdoa se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu perdoe também as suas ofensas. Mas se você não perdoar, também o seu Pai que está no céu não perdoará as suas ofensas." E é muito engraçado. Todo mundo precisa de perdão e todo mundo quer perdão. Talvez você peque todo momento, como todos nós pecamos todo momento, e necessitamos, somos carentes do perdão de Deus. Mas perdoar os outros, você não quer liberar o perdão. Mas aqui Jesus vem dizendo: se você perdoar, você tem o perdão. Se você não perdoar, você não tem o perdão. E aí a escolha é sua. Você acha que você precisa do perdão de Deus? Jesus deu a receita aqui. Se você quer perdão, você tem que perdoar quem te ofende. Mas a escolha é sua. Se você acha que precisa de perdão, perdoe. Mas se você acha que sua vida é perfeita e você não erra, você é justo o suficiente ao ponto de que você não precisa do perdão de Deus, continua sem perdoar os outros. Continua se ofendendo com os outros. Já que você é autossuficiente com as suas obras para se salvar e não precisa do perdão de Deus, então você não precisa perdoar ninguém. Mas se assim como eu, você necessita, carece do perdão de Deus, você vai ter que, nas suas orações,
liberar o perdão. Se for o caso de perdoar pessoalmente, pedir perdão pessoalmente, você tem que fazer para você receber o perdão de Deus. Nós temos que fazer isso. Que ensinamento esse livro aqui nos traz? Isso aqui é um manual da nossa vida, gente. E você tem um desse e não lê, não vive, não, não aprende, não tem humildade para sentar e aprender com o autor do universo. Mas que esse vídeo te traga muitas lições. Não seja fingido. Não, não deixe de declarar coisas boas na sua vida. E libere perdão para quem precisa de perdão. E se perdoe. E glória a Deus. Deixa um comentário aí. Deus abençoe sua vida.